Olá, galerinha do primeiro ano de informática do IFRN Campus Apodi. Nós vamos começar a nossa aula antecipada de movimento circular uniforme, como eu havia prometido a vocês. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o movimento circular uniforme, realizado por um ponto material ou por uma partícula, é um movimento descrito através de uma trajetória circular de raio R com velocidade linear vetorial constante em módulo, como nós temos nessa figura aqui do centro. Observe que o ponto material, a partícula, se desloca da posição 1 para a posição 2, da 2 para 3, da posição 3 para a posição 4. E você observe que o módulo da velocidade linear vetorial, o módulo, está representado aqui pelo comprimento desse segmento de reta, é constante. Então, o movimento circular uniforme é caracterizado, né, pelo módulo da velocidade vetorial constante. A partícula tem que descrever uma trajetória circular de raio R, onde sua velocidade linear vetorial vai ter módulo constante. Módulo de V1 é igual ao módulo V2, que é igual ao módulo V3, que é igual ao módulo V4. Ou seja, as velocidades lineares vetoriais têm módulos constantes. Bom, existem características importantes quando um ponto material ou uma partícula realiza movimento circular uniforme. A primeira delas é o período, que é o menor intervalo de tempo para uma volta completa, né, realizada por essa partícula, por esse ponto material. E nós representamos esse menor intervalo de tempo, o período, pela letra T maiúscula. E no Sistema Internacional de Unidades, a unidade do período é o segundo. Outra característica importante é a frequência com que esse movimento circular uniforme é realizado, que por definição é a razão entre o número de voltas dadas pela partícula pelo ponto material por unidade de tempo. Então nós temos essa formulazinha aqui simples para a frequência, não é, do movimento circular uniforme, que é o número de voltas dadas pela partícula por unidade de tempo. Ou seja, F é igual a M sobre ΔT. A unidade dessa frequência, né, do movimento circular uniforme é o Hertz, mas alguns utilizam ciclos por segundo, que é também uma unidade possível, ou rotações por segundo, que é a mesma coisa do Hertz. Na engenharia mecânica, os engenheiros costumam utilizar rotações por minuto. Só que essa unidade eles atribuem não a frequência, mas sim a velocidade de rotação, o que está errado, porque rotação por minuto é a unidade de frequência. Então, se vocês tiverem uma frequência igual a uma rotação por minuto, é a mesma coisa de 1 sobre 60 avos de segundo. Mas nós podemos relacionar RPM com Hertz. É só dividir por 60 e multiplicar por 60. Então, se eu tenho uma frequência em RPM, se eu quero convertê-la em Hertz, é só pegar os meus RPMs e dividir por 60. Se eu tenho uma frequência em rotações por segundo, em Hertz, eu pego os meus Hertz, multiplico por 60 e transformo a frequência para RPM. Isso porque, se você tem uma rotação por minuto, isso é a mesma coisa que 1 sobre 60 avos de Hertz. Isso me dá essa relação básica entre RPM e Hertz. Ok? Bom, se frequência é o número de voltas por unidade de tempo, então, se você dá uma volta completa, n é igual a 1. O intervalo de tempo para uma volta completa, nós falamos agora há pouco, que é exatamente o período. Então, você substitui n por 1 e o intervalo de tempo pelo período. E aí você chega à relação em que frequência inversa do período
E o período é o inverso da frequência. Isso é comum para os movimentos periódicos. E o movimento circular uniforme é um movimento periódico. Outra grandeza física importante é a velocidade escalar linear, aquela lá do início, daquela primeira figura. A velocidade escalar linear de uma partícula ou de um ponto material realizando um movimento circular uniforme é a variação de espaço ou variação de tempo. Agora, como a partícula e o ponto material descreve um deslocamento escalar que é exatamente igual ao comprimento de uma circunferência, ou seja, 2πr, e o intervalo de tempo, né, para o MCU, é o próprio período, então você pode substituir o deslocamento escalar por 2πr e pode substituir o intervalo de tempo pelo período. Então, ficamos com velocidade escalar linear igual a 2πr, que é o deslocamento escalar, dividido pelo período, que é o intervalo de tempo para uma volta completa. Então, podemos medir a velocidade linear da partícula ou do ponto material que descreve o movimento circular uniforme por 2πr sobre t. A velocidade angular é algo semelhante, é algo análogo. É variação do espaço angular Δθ por variação de tempo ΔT. Mas como a partícula descreve o movimento circular uniforme, então para cada volta completa, o deslocamento angular Δθ é 2π radianos e o intervalo de tempo ΔT equivale a um período. Então, quando você substituir Δθ por 2π radianos e o intervalo de tempo ΔT pelo período, ficamos com velocidade angular igual a 2π radianos sobre o período. Posso desmembrar isso aqui, dizer que a velocidade angular é igual a 2π radianos, que multiplica o inverso do período. Só que nós vimos que o inverso do período é a própria frequência. Então, a velocidade angular, que aqui é ômega, então ômega agora vai ser igual a 2π radianos vezes a frequência. Então, para medir a velocidade angular de uma partícula que descreve o movimento circular uniforme, ou você usa 2π radianos sobre o período, ou 2π radianos vezes a frequência. Agora, podemos relacionar velocidade escalar linear com velocidade angular instantânea, velocidade angular ômega, que eu estou chamando aqui de ômega. Tá. Se velocidade escalar linear é 2πr sobre t, e podemos reescrever 2πr sobre t da seguinte maneira: 2πr sobre t vezes r. Só que 2π sobre t é igual à velocidade angular. Então, a velocidade linear vai ser igual à velocidade angular, que é 2π radianos sobre o período, aqui, que multiplica o raio da trajetória. Então, velocidade escalar linear é o produto entre a velocidade angular instantânea e o raio descrito pela partícula ou pelo ponto material ao realizar movimento circular uniforme. Então, nós podemos perceber que a velocidade linear é proporcional ao raio da trajetória descrita pela partícula ou pelo ponto material. Então, isso é muito importante. Essa expressão é muito importante porque relaciona velocidade linear com angular e o raio da trajetória descrita pela partícula ou pelo ponto material. Essa expressão é muito importante. V igual a ômega R. O movimento circular uniforme é o único movimento uniforme da física que possui aceleração. A aceleração desse movimento circular uniforme nós chamamos de aceleração centrípeta. E ela mede exatamente a variação da direção da velocidade linear, do vetor velocidade linear, como naquela figura inicial lá. A gente pode perceber que a velocidade linear ela estava mudando de orientação. Ora era horizontal, ora vertical, e assim por diante. Então, a aceleração centrípeta mede
exatamente a variação na orientação do vetor velocidade linear. Agora, o módulo dessa aceleração centrípeta é a velocidade linear ao quadrado sobre o raio. Bom, mas velocidade linear é o produto entre velocidade angular e o raio. Então, nós podemos substituir aqui, no lugar de V, ômega-r. Aí ficamos com aceleração centrípeta igual a ômega-r ao quadrado sobre o raio. Quando a gente resolver esse produto ao quadrado aqui, simplificaremos r ao quadrado com r aqui de baixo. E aí ficamos com aceleração centrípeta igual a ômega ao quadrado vezes r. Mas ômega ao quadrado é ômega vezes ômega. Então, ômega vezes r. Ômega r é a velocidade linear. Então, a aceleração centrípeta também pode ser produto entre velocidade angular e velocidade linear. Então, revisando. A aceleração centrípeta de uma partícula que realiza MCU é velocidade linear ao quadrado sobre o raio, ou velocidade angular ao quadrado vezes o raio, ou produto entre velocidade angular instantânea e a velocidade linear. Então, nós temos essas três expressões para medir a aceleração centrípeta de uma partícula ou de um ponto material que realiza movimento circular uniforme. Bom, algo muito importante no estudo dos movimentos circulares uniformes ou movimentos circulares acoplados, porque nós podemos transferir movimento circular uniforme. Existem várias situações onde o movimento circular uniforme pode ser transferido. E aqui eu estou citando, como por exemplo, as polias de um motor de automóvel. As polias de um motor de automóvel, elas podem estarem acopladas por correia dentada ou podem estar acopladas pelo mesmo eixo. Então, em diferentes situações encontramos mecanismos que trabalham em conjunto, como parte integrante de um todo. Nos motores dos automóveis, por exemplo, polias e outros elementos rotativos acoplados entre si por cintas, correias dentadas ou até mesmo o contato direto, utilizam o movimento de rotação do motor para transferir para as rodas do automóvel, da motocicleta e, no caso, das bicicletas. Você tem um acoplamento entre coroa e catraca pela corrente. Então, vamos para o slide seguinte, onde nós podemos ver aqui a parte interna de um motor. Você tem a polia maior e a polia menor, polia 1 e polia 2, elas giram em torno dos seus próprios eixos, mas estão unidas pela correia dentada. Então aqui nós temos uma transmissão de movimento circular uniforme com velocidade linear constante. A velocidade linear da polia 1 é igual à velocidade linear da polia 2. Como nós já sabemos, velocidade linear é o produto entre velocidade angular e o raio. Então, V1 é igual a ômega 1 vezes R1, V2 é igual a ômega 2 vezes R2. Mas ômega pode ser 2π, no caso, ômega 1, 2πf1 vezes R1. Ômega 2, 2π, F2 vezes R2. Simplificamos 2π com 2π, aí ficamos aqui com igualdade de produtos. F1R1 é igual a F2R2. Essa relação é importante porque você pode perceber que a frequência de rotação dessas polias é inversamente proporcional aos seus raios. Isso quer dizer o seguinte: a polia maior tem um menor giro, lógico, e a polia menor tem um maior giro. Como você sabe que frequência é o inverso do período, quando você substituir aqui F1 no lado esquerdo, você vai ficar com R1 sobre T1, que é igual a R2 sobre T2. É só substituir F2 pelo inverso do período, ou seja, 1 sobre T2. Então, a polia de maior raio demora mais tempo para dar a volta completa. A polia de menor raio demora menor tempo para dar uma volta completa. Então, esses são os resultados de transmissão de MCU com velocidade linear constante. Igualdade de produtos, igualdade de razões. F1 e R1 são inversamente proporcionais. R1 e T1 diretamente proporcionais. Ok? Bom,
Agora vamos para a transmissão de MCU com velocidade angular constante. Para isso, eu vou utilizar aqui uma figura que mostra a parte interna de uma caixa de marcha. Uma caixa de marcha, o que a gente chama de caixa de transmissão. E nós temos aqui várias polias, né? Então, destaquei aqui a polia 1 e a polia 2, são polias dentadas. E a polia 3. Mas veja que a polia 1 e a polia 2 estão unidas ou acopladas pelo mesmo eixo. O movimento delas é um movimento de rotação solidária. É importante destacar aqui que essas polias dentadas, elas não escorregam, não há escorregamento aqui. O que há é contato e esse contato produz a rotação. Então veja, mais uma vez, que a polia 1 e a polia 2 elas estão unidas pelo mesmo eixo. Então é importante. Observe que a polia 3 não está unida pelo mesmo eixo da polia 1. Elas estão encostadas. Então, algo muito interessante aqui, okay? Que nós podemos observar. Mas a polia 1 e a polia 2, as polias dentadas, estão unidas pelo mesmo eixo. Então, tomando aqui como referência a polia 1 e a polia 2, nós podemos dizer que elas são solidárias. E neste caso, as suas velocidades angulares são constantes, ou seja, ω1 é igual a ω2. Então, como você sabe que ω1 é 2πf1 e ω2 é 2πf2, simplifica 2π com 2π. Então, as frequências de rotação da polia 1 e da polia 2 são iguais. Mesma coisa, o período da polia 1 é igual ao período da polia 2. Mas não esqueça que velocidade angular ω é a razão entre velocidade linear e o raio. Então, voltando para cá, se ω1 é igual a ω2, então V1 sobre R1 é igual a V2 sobre R2, porque as velocidades angulares são iguais. Moral da história. A velocidade linear da polia 1 é proporcional ao seu raio. E a velocidade linear da polia 2 também é proporcional ao seu raio. Então, a polia maior tem maior velocidade linear. E a polia menor tem menor velocidade linear. Então, isso é muito importante aqui no caso de transmissão de MCU, com velocidade angular constante. Ou seja, as polias estão girando solidariamente. Se você voltar mais uma vez para cá, a polia dentada 1 e a polia dentada 3, elas não estão acopladas pelo mesmo eixo. Elas estão em contato e giram cada um em torno do seu eixo. Então, neste caso aqui, não é movimento solidário. É uma transmissão de MCU com velocidade linear constante. Então, V1 é igual a V3 aqui, certo? Ok. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para um exercício de sala. Muito interessante esse exercício. Muito interessante mesmo. Então, vamos lá. Vocês estão ouvindo aí? Esse barulho aí é a minha digníssima esposa, Sheila, tomando água aqui no gelágua. Mas vamos em frente. Não vem ao caso, mas vamos em frente. Exercício de sala. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e proporcionaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado aqui à direita. Okay? De acordo com a figura, o motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. Esse ponteiro aqui que está na ponta da engrenagem D. A frequência do motor é de 18 rotações por minuto. E o número de dentes das engrenagens está representado no quadro aqui à esquerda, nessa tabela. Isso quer dizer o seguinte, a engrenagem A, essa pequenininha aqui, tem 24 dentes. A engrenagem B, que está encostada à engrenagem A, tem 72 dentes, e tome dentes. E a engrenagem C, que está solidária à engrenagem B, já diminui o número de dentes, tem 36 dentes. Mas ela está encostada na engrenagem D,
que essa aqui tem muito dente. Tem 108 dentes. E aí o ponteiro está acoplado, fixo no eixo da engrenagem D. E o que a questão quer é a frequência do ponteiro em rotações por minuto. Está fixo aqui ao eixo da engrenagem D. Então, para resolvermos esse exercício, precisamos entender em primeiro lugar que os raios dessas engrenagens são proporcionais aos dentes. Algo não muito fácil de entender assim logo de cara. Então é necessário ler, reler, investigar para entender que o raio dessas engrenagens, esses raios são proporcionais aos dentes. Então, partindo dessa premissa, RA proporcional ao seu número de dentes, de 4 dentes. RB, 72, RC, 36 e RD, 108. Mas observe que a frequência do motor vai ser igual à frequência da engrenagem A, porque é a frequência do eixo do motor, mas a engrenagem A está fixa no eixo do motor. Então, a engrenagem A e o eixo realizam um movimento solidário. Então, a frequência do motor é igual à frequência da engrenagem A. Então, a frequência da engrenagem A é 18 rotações por minuto. Mas veja que a engrenagem A está encostada à engrenagem B. Então, ó, a engrenagem A gira em torno do seu próprio eixo. A engrenagem B gira em torno do seu próprio eixo, mas elas estão encostadas. Então, a velocidade linear da engrenagem A é igual à velocidade linear da engrenagem B. O que nos dá FA vezes RA igual a FB vezes RB. É só substituir agora os raios. RA, proporcional a 24 dentes. RB, proporcional a 72 dentes. Mas FA é igual à frequência do motor, 18 rotações por minuto. Substitui aqui FA por 18. Então, quando você isolar a frequência de rotação da engrenagem B, vai dar 18K multiplica 24, né? Dividido por K, que multiplica 72. Simplifica K com K. Quando você multiplicar 18 por 24, você pode simplificar, usar o método da simplificação, mas aqui eu estou multiplicando direto. 18 por 24 dá 432. Quando você dividir por 72, dá 6 rotações por minuto. Essa é a frequência da engrenagem B. Mas observe que a engrenagem B está solidária à engrenagem A pelo mesmo eixo, elas estão acopladas. Então, a frequência da engrenagem C é igual à frequência da engrenagem B, elas estão acopladas pelo mesmo eixo. Então, a frequência da engrenagem C é igual a de B, 6 rotações por minuto. Mas a engrenagem C está encostada à engrenagem D. Ou seja, a engrenagem C gira em torno do seu próprio eixo. A engrenagem D gira em torno do seu próprio eixo, mas elas estão encostadas, dente a dente. Você pode dizer que a velocidade linear da engrenagem C é igual à velocidade linear da engrenagem D. Ou seja, FCRC é igual a FDRD. Mas a frequência da engrenagem C é igual a de B, 6 rotações por minuto. Não fica com 6RC, que é igual a FDRD. Ok? Mas quem é RC é proporcional a 36 dentes. RC é K vezes 36. Então, RC é K vezes 36. Está aqui, K vezes 36. Quem é RD? RD é K 138. Então, RD é K vezes 108. Desculpa, 108. Estou cochilando aqui já. Então, ficamos com K, ou ficamos com 6, que multiplica K 36, que é igual a FD, que multiplica K 108 dentes da polia D. Ou seja, a engrenagem D tem muito dente, meu irmão, 108 dentes. Ok, quando você isolar a frequência da engrenagem D, que tem um ponteiro no seu eixo, né, fixo, então FD vai ser 6K vezes 36 dividido por K vezes 108. Se você usar o método da simplificação, ou seja, se você multiplicar 6 por 36, vai dar um valor, e dividir por 108 vai dar 2 RPMs.
Ou seja, você pode simplificar 36, você pode simplificar em cima e embaixo por 36. Ou seja, 36 dividido por 36 dá 1. 1 vezes 6K. Mas se você dividir 108 por 36, vai dar 3K. Então você vai ficar com 6K dividido por 3K. K com K simplifica. 6 dividido por 3 dá 2. Ou seja, a frequência da engrenagem D é 2 rotações por minuto. Mas observe que essa engrenagem D está fixa ao seu eixo, onde o ponteiro está fixo na ponta do eixo da engrenagem D. A frequência da engrenagem D é igual à frequência do ponteiro, porque esse ponteiro está fixo no eixo da engrenagem D. Então a frequência do ponteiro é 2 rotações por minuto, que é o que ele estava pedindo, né? A frequência de giro do ponteiro em rotações por minuto é 2. Ok. Esse foi o exercício de sala. Eu espero que vocês tenham entendido. Galerinha do primeiro ano de Info, do UFRN Campus Apodi. Espero que vocês tenham entendido. Se não entender assim de primeira essa aula, que já está aqui passando os 26 minutos, e eu tenho que encerrar, assista novamente. Quem não assinou ainda meu canal no YouTube, assine, dá um joinha, dá um like, comente, tire suas dúvidas. E até a próxima, se Deus assim permitir. Fui, tchau.